Bom dia, amada Mariane Ferreira, bom dia, Camila, bom dia, amadas, pessoal que acorda cedo, que delícia, bom dia. Olha, eu não consigo identificar aqui que horas tem, eu sempre ligo aqui na live, ao vivo, uns 3 minutinhos antes do horário combinado. Que legal! E a ideia, a primeira pessoa que entra, eu já começo aqui, tá? Porque o propósito é realmente fazer um devocional junto com vocês, que é o que eu já faço diariamente. Muitas pessoas me pediam, né? Ai, Diva, mostra, né? Faz um devocional, mostra pra gente. Então, essa é a ideia mesmo, né? Quando eu acordo, eu vou ler a palavra, vou meditar, eu vou orar, vou falar com o Pai, para então começar o meu dia, né? Confesso a vocês que eu não começo assim, toda bonitinha, né, gente? Mas para aparecer em uma live, a gente lava melhor o rosto, enfim, põe uma blusinha mais digna, né? Bom dia, Selma. Então, assim, ó, eu quero compartilhar com vocês uma meditação que está em Lucas, no capítulo 15. Bom seria que vocês estivessem também com a palavra à mão, para vocês poderem acompanhar. Eu sei que talvez nem todas tenham essa possibilidade, talvez esteja me assistindo na rua, enfim. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, que vai falar da parábola do filho perdido. A tradução que eu gosto de estudar, eu estudo com algumas, aqui tem 3 Bíblias com traduções diferentes, mas eu gosto muito da King James, eu gosto dessa tradução. Então, algumas traduções diz que fala a parábola do filho pródigo, né? Pródigo significa alguém que desperdiça seus bens, né? Alguém que esbanja, né, seus bens, seus recursos, suas propriedades, suas finanças, e desperdiça mesmo de uma forma quase que insana, não tem controle, não tem responsabilidade, não tem consciência daquilo que está fazendo, desperdiçando os bens. Isso que significa pródigo. E é a parábola do filho pródigo, desse filho perdido. E aí diz assim, ó: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo, eram 2, o mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo que possuía, abateu-se sobre toda aquela região onde ele estava, que era distante do pai, uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada, ele estava com fome. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida ele levantou-se e saiu na direção do pai.
Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, com dignidade, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Essa história é maravilhosa. Eu creio que a maioria das pessoas que conhecem um pouco da palavra e do evangelho conhecem a história do filho pródigo, um filho que tinha tudo na casa do pai. Ele tinha tudo. Não só a comida, não só a bebida, mas ele tinha dignidade, ele tinha respeito, ele tinha o amor do pai, o olhar carinhoso do pai, ele tinha oportunidade, ele estava ali coberto, né, pelo pai. Porém, esse filho certamente, além de ter todo um apoio, todo um amor, ele também tinha, como todo filho precisa ter de um pai, tá debaixo da autoridade de um pai, ele também tinha o quê, gente? Algumas regras a seguir, né? Algumas leis estabelecidas. E talvez esse filho ele não quisesse seguir aquelas leis, né? Ele não quisesse seguir aquilo que estava sendo estabelecido, né? Aquelas regras, né? Dentro da casa do pai. Então ele pediu ao pai tudo que lhe era de direito e o pai deu. E ele foi para uma terra distante, ele quis se distanciar do pai, se distanciar, né, da autoridade. E muitas vezes a gente não quer seguir algumas leis. E é claro, eu estou falando realmente da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem para mim e para você, como princípio estabelecido para que nós possamos prosperar. Algumas vezes nós queremos apenas os princípios onde o Senhor fala de todas as bênçãos que Ele tem para nós. E Ele tem bênçãos para mim, Ele tem bênçãos para você, Ele tem vitórias para mim e para você. Mas existem princípios a ser cumprido. Existem leis estabelecidas pelo Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o princípio da obediência à palavra de Deus só tem a nos trazer benefícios. A questão é que algumas vezes nós não queremos, nós achamos que fazendo da nossa maneira, do nosso jeito, da nossa forma, daquilo que nós entendemos com a nossa razão, nós vamos obter os resultados que achamos que é melhor para a gente, para nossa casa, né, para nossa família. E nos precipitamos, tomamos atitudes impulsivas, sem estar baseado na palavra, sem estar escrito aqui nesta palavra, que é uma palavra de verdade. Essa palavra é uma palavra de verdade. O que está aqui não cai por terra. O que está aqui se cumpre na nossa vida quando nós obedecemos a ela. E esse filho, ele queria coisas diferentes. Ele foi para uma terra distante, ele levou tudo que o pai deu a ele, era herança. Então eu imagino, esse pai trabalhou de forma árdua. Esse pai, né, ele em uma história de vida, ele batalhou para conquistar aquilo. E então ele deu para o filho mais novo e ele gastou, aqui diz que ele gastou todos os bens. Tem traduções que falam que gastou com mulheres, enfim, gasta seu bel prazer.
não pensa no que está fazendo. Ele não pensou no que ele estava fazendo, ele simplesmente se sentiu livre. Olha isso, olha, se sentiu tão livre para fazer tudo o que ele queria. Não tinha mais ninguém para dizer para ele o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer. Isso é o maior dos enganos. Quando pessoas saem da presença do Pai e acham que estão livres, isso é um engano. A melhor liberdade é aquela de estar na presença do Pai. Porque nós somos livres, sim. Em Cristo Jesus nós somos livres. Não estamos mais presos, escravizados a coisa alguma. A coisa alguma. O Senhor Jesus, ele realmente nos libertou de tudo isso. E isso é muito consciente. Isso é muito consciente. Não tem nada a ver com uma sabedoria humana, mas tem a ver com uma sabedoria, sabe, do alto. E quando conhecemos a palavra, nós temos essa certeza, porque trata-se de fé. E ele gasta tudo, chega a passar fome. Ele estava em uma região distante, porque ele foi para um lugar distante, onde não tinha regra, não tinha nada disso. Ele fazia o que ele queria. Mas olha, o que eu amo aqui, fala no versículo 17, se você tiver com a sua Bíblia. Nós estamos em Lucas, no capítulo 15, falando sobre o filho pródigo. E no versículo 17, este filho, isso é fantástico, isso é fabuloso. Este filho, ele diz assim, ó, ele caiu em si e ele falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele fala, eu vou me levantar. É o que a gente precisa fazer. A gente precisa parar e pensar, quem tem tudo para me dar? Quem tem a palavra de verdade? Quem tem todo o poder? Quem tem todo o governo? Quem tem toda a força? Quem tem tudo para me dar? O amor, a compaixão, a misericórdia. Quem tem? Quem? E então ele cai em si, ele recobra e ele fala, meu pai tem comida, alimento, e é com fartura. Eu aqui morrendo de fome, porque quando você não tem a palavra, você fica perdido. Você não sabe como se conduzir. E essa palavra aqui, ela nos conduz. Ela é uma palavra viva, eficaz, ela nos revela o que precisamos fazer. Então ele se levanta e ele toma o caminho de volta para o Pai. Yes! Ele toma o caminho de volta. E é isso que muitas vezes nós precisamos fazer, tomar esse caminho de volta. O que acontece é que muitas pessoas também se afastaram, também, sabe, até estão ali na casa do Senhor, mas a mente está distante, em regiões distantes. E então toma suas atitudes, não baseada nos princípios, mas como eu disse, aquilo que acha que tem que ser. Ficamos achando muitas coisas. A gente nem precisa achar nada. Tá aqui, eu não preciso achar nada. Eu só preciso seguir estes princípios. Então, ele toma o caminho de volta. E nós precisamos tomar o caminho de volta. Quando eu perceber, opa, falhei, errei. E a gente precisa reconhecer quando a gente erra. A gente precisa reconhecer quando tomamos um caminho errado. Quando fizemos algo que não está de acordo com a palavra, não está debaixo de uma obediência, sabe? E a gente precisa voltar atrás. Quem é mãe, pai, que está aqui, não é assim com o filho? A gente ama o filho, a gente dá instrução para o filho, a gente diz para o filho como ele deve fazer, e a gente faz isso por pura sensação de poder com o filho? Não, porque a gente quer o melhor para o filho, a gente quer instruir o filho, a gente quer educar o filho, não é assim? E aí o filho erra. O que a gente espera desse filho que erra? Que ele reconheça que errou. Coisa irritante é quando você vai mostrar pro filho, você... Ele não vem com desculpa. Cara, não tem desculpa. Errei, pequei. É o que ele fala assim, pai. Ele fala, pai, pequei contra ti. Pequei contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas aí o pai, ele se levanta em direção a esse filho, e ainda distante, o filho ainda distante, diz que o pai, pleno de compaixão,
Porque o Pai, Ele não nos acusa. Escuta isso aqui, todos nós erramos. Mas quando nós tomamos consciência do nosso erro, que falhamos e caímos em nós e falamos assim, não, eu tenho uma nova oportunidade. Você precisa entender que você tem uma nova oportunidade de fazer a coisa certa. Eu e você podemos retomar, fazer a coisa certa, e o Pai não vai nos acusar do tipo, tá vendo? Não, o Senhor, Ele não faz isso com a gente. Deus não é um Deus carrasco, um Deus iracundo. Não, Deus é um Deus pleno de compaixão. Ele sabe que somos limitados e somos falhos. Ele sabe disso. E Ele conhece o nosso interior. Ele sabe quando aqui dentro nós estamos sangrando, arrependidos. Mas às vezes por causa de vergonha a gente não retorna, a gente não refaz a rota. E fica dando ouvidos àquilo que não é verdade. E você precisa tomar essa consciência, cair em si. Não, o meu Pai não me acusa, o meu Pai tem misericórdia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E nós estamos hoje em uma manhã de quinta-feira, né? As primeiras horas desta manhã, e o Senhor está pleno de compaixão, nos olhando e esperando de nós. Que a gente fala, Senhor, me dá uma nova oportunidade, eu quero uma nova chance de fazer a coisa certa. Então, ele corre ao encontro do filho, ele abraça o filho, ele beija o filho. Isso é o quê? Isso é amor. Todos nós precisamos ser amados. Todos nós precisamos de amor, de carinho, de uma palavra que nos traga o que é um bálsamo, um refrigério, que nos desperte, para que entendamos que somos filhos amados. Nós não somos filhos rejeitados, nós somos filhos e filhas amadas do Pai. Então ele fala, pequei, e o Pai ordena os servos, traz depressa a melhor roupa, veste ele com dignidade, põe um anel de autoridade nele, as sandálias de filho, traz o novilho gordo. Novilho, o que aconteceu nessa época? Esse novilho, ele era engordado, né, em uma ocasião importante, então ele fosse preparado. Olha, é isso que ele faz. Ele fala, prepara o novilho, comamos e façamos uma grande festa e nos regozijemos. O Pai, ele está pronto para fazer festa para mim e para você. O Pai, ele tem um anel de autoridade para nos dar, ele tem uma roupa digna para nos vestir. O Pai, ele tem o que? Sandálias de filho, porque aquele filho, ele estava vivendo como um escravo. Depois que ele gastou tudo, ele vivia como um escravo, descalço. Então ele calça, põe nele as sandálias de filho, representando, você não é qualquer um não, você é meu filho. Eu e você somos filhos de um Pai eterno, um Pai maravilhoso, que nos ama, que nos abraça, que nos acolhe, que nos perdoa, que nos dá novas oportunidades, que constrói uma nova história pra gente. Ele faz festa pra mim e pra você. E eu quero declarar nesta manhã de quinta-feira, que se você, de onde quer que você esteja, você então tenha caído em si e percebido que pode tomar novos rumos. Eu errei aqui, eu falhei aqui, e que o Senhor, ele não está te acusando, porque Deus, ele não nos acusa. Ao contrário disso, através do seu Espírito, ele nos convence de que erramos, de que falhamos, e ele faz isso para quê? Para que possamos refazer essa rota. E então, nesta manhã de quinta-feira, eu quero declarar sobre a sua vida uma nova história. Eu quero declarar sobre a sua vida uma grande festa da parte de Deus, um reinício, aproveitando, né, o começo deste ano de 2020, um reinício, restauração, uma contagem diferente, novos rumos, né, um novo começo real na presença de um Pai, né? Refaça as rotas, deixe a vergonha de lado. Se você precisa ir até alguém, pedir desculpas por algo que você talvez tenha feito, se você precisa ligar para alguém, se você precisa ir até um pai, uma mãe, um irmão, uma amiga, ao seu pastor, alguém da sua família, enfim, ao patrão, ao seu empregado, e você precisa falar assim, olha, eu errei, ou até mesmo em relação ao pai, fala, pai, me perdoa, eu errei, eu quero começar de novo.
Coisa boa é recomeçar. Recomeçar, e o Senhor tem um recomeço para a sua vida. Eu quero declarar esse recomeço para sua vida, para sua casa, para sua família, para os seus negócios, enfim, saúde em todas as áreas da sua vida. Não tenha vergonha, né? Não se abata, não fique paralisado por causa da vergonha, de orgulho, egoísmo. Não. Reconheça que você precisa do Pai. Esse Pai é maravilhoso, é um Pai de amor que vai te abraçar, te beijar e te recompensar. Viu? Eu quero deixar essa palavra aqui nessa manhã e agradecer a todos que estiveram aqui, viu? Um grande beijo para vocês, um dia abençoado em nome de Jesus. Uhum.